Venha comigo se quiser viver. Go, go, go! Incoming! Boiola! Você está na ZillaCast. Estamos aqui em mais uma ZillaCast! Aqui é o Joel Suki, eu sou o Rock Balboa dos arcades. Aqui é até o Luso, o homem do joelho. Quê? Não é isso. Esqueci. Tá aí. Aqui é o Neto Mário e eu sou salva-fichas profissional. É, mas eu esqueci, mano, já pensei. Vai ficar essa daí, vai ficar essa aí. E no programa de hoje vamos falar sobre arcades, como surgiram os arcades, como eles evoluíram, os jogos mais famosos de arcade e como eles participaram da nossa vida, né? Exato, e as histórias mais épicas da era de ouro dos arcades. E principalmente de gírias, porque essa gíria aí do Manel eu ainda tô tentando entender. Manel, mano, até o Luso. Você errando ali. Pois é, mas estamos aí para justamente contar sobre diversas aventuras arcadeiras que teve aqui na minha locadora. Na nossa época de arcade, tinha um monte de locadoras de arcade que a gente jogava. É, mas eu acho que na nossa época a gente já pegou uma época mais avançada. A gente já pegou uma época em que os consoles já eram 32 bits, né? Eu acho que naquela época já existia até o 64. E a gente já... Eu, pelo menos, eu comecei a andar em locadora de arcade mesmo já na época do 96 ali. Comecei no 97 com o The King. Foi, na época que eu dava aula pro Joel. Essa história aí vai ser contada ali, como é que... Ainda bem que eu não fui teu aluno. Aluno, mano, fui aluno. Dá, o Theo ali é tipo a Apollo, é do... Altos ensinamentos ali naquela época. Ei, mas se desse pra refazer a abertura do Theo dizendo que era o Apollo, era putaria, velho. Então vamos lá. A história dos arcades. Os arcades eles surgiram precisamente em 1971, com o jogo Galaxy Games, que foi feito pela Faculdade Stanford dos Estados Unidos. E assim, esse Galaxy Game vai ter uma história aí curiosa do criador dele, que é o Mola Bushnell, que nessa época de 71 ele criou esse Galaxy Game. Tu tira que em 1971 os computadores eram gigantescos, né? Uhum. E pro cara ser um engenheiro computacional, o cara tinha que ser um monstrinho. Aí o que acontece? O cara criou o game pra frescar. Aí ele perguntava pros amigos dele, né, o que é que o pessoal tava achando do jogo. Era um jogozinho de nave, né, como o jogo sugere. Aí o pessoal todo mundo diz, rapaz, tá massa, não sei o que, jogão, detonando. Ou não, então dá pra comercializar e tudo. Aí o jogo foi um fracasso. Aí depois ele analisando, ele se tocou que ele era engenheiro computacional e os amigos dele também eram engenheiros fodásticos. Por isso que o jogo tava dando certo na mente deles. Um jogo de uma complexibilidade absurda. Aí os caras, não, tá bom, bora vender, não sei o que vai dar dinheiro. Só na cabeça deles ver que o jogo tava funcionando. Esse cara aí, o criador do Galaxy Games, ele é americano. Sim, americano. Se esse bicho fosse russo... Dessa época aí de 1971, né, tava acontecendo a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Na União Soviética tinha o pessoal também que tava trabalhando com programação, né? Teve um cara que ele lançou um jogozinho, o Tetris. Puta que pariu. Só que esse na Rússia, na Rússia não, na União Soviética, né, na época, tudo era propriedade de todo mundo, né? Se a pessoa fizesse uma coisa, ela não tinha propriedade àquela coisa que ela fez, não, era do governo. O governo não, era de todo mundo. Mas pera aí, todo mundo? Como assim?
É meu e é teu, é? Ele criou o Tetris e era da Rússia o Tetris, não era dele não. Hoje em dia, se você for pensar bem, o Brasil tá mais ou menos assim, né? Porque tu compra uma coisa e com pouco tempo vem o dono e leva, né? É igual lá no trabalho, eu defendo a política de todo mundo comprar um iPod. Aí o que todo mundo diz, rapaz, eu vou gastar 500 conto nessa parada, sai no meio da rua, vem o dono e leva, mano, tu é doido, né? O Brasil evoluiu ou regrediu, né? Então, baseado aí com a União Soviética. Esse mesmo cara, o Mola Bushnell, quando ele lançou o Galaxy Game foi um fracasso, né? Como eu disse, eles descobriram que o fracasso foi por causa disso, porque eles tinham uma visão muito complexa e decidiram fazer um jogo um pouco mais light e mais comercial, que foi exatamente o Computer Space, que saiu 2 meses depois. Aí, como tinha sido um fracasso grande, o Galaxy Game, o Computer Space já foi um pouco melhor. Aí os caras já pegaram o macete, esse Computer Space já era uma máquina grande, tipo o arcade que você vê atualmente, só que ele tinha um visual bem futurista. Amarelaça, né? Tinha um azulão, o vermelhão, o verdão. Eu vi o vermelhão ali. O vermelhão era do mal. Aí o que foi que os caras fizeram? Começou a entrar um dinheiro, né? Fora o prejuízo que os caras tiveram anteriormente. E eles pegaram e viram que o negócio de jogos estava interessante. Fizeram uma maquinazinha menor, um arcade tipo quase que do tamanho de uma televisão de 29, que é hoje. Sim, lançaram. De qual empresa? Qual empresa? Criaram a empresa, a famosa aí, que muita gente conhece, a Atari. E lançaram o Pong. Só que o Pong, ele foi um sucesso, né, cara? Porque nessa época, os arcades, você jogava só de um, né? Sim. Nessa máquina do Computer Space. Porque ele só tem um lado dos botões para um jogador só. Ele não tem aquela opção de jogar 2 jogadores, não. E com o Pong, você já tinha evoluído para um patamar que você jogava de 2 na máquina. Nice. E era uma ideia criativa, porque tu tira ele. A primeira local que eles colocaram Pong foi dentro de um pub, que era perto da universidade onde eles estavam trabalhando lá. Sempre tem, né, cara? Sempre tem esses barzinhos. Garçom, aqui. Só que tem um professor meu, cara, ele disse o seguinte. O professor meu disse assim, cara, deviam fazer uma lei que proíbe ter um bar a 50 metros de cada faculdade. Eu ouvi falar disso aí também. 50 metros não, 50 quilômetros. Eu ainda devo citar uma coisa. Estava ali no Lourenço Filho, o bar em frente, mas é em frente mesmo, assim, entendeu? Se atravessar a rua, você entra dentro do bar. Então, aí o cara tava lá, faltava o colégio quebrar e o bar não quebrava. Houve uma revolução muito louca lá dos professores. E aí vocês levaram as carteiras pra dentro do bar. Foi a revolução dos professores. Expulsaram a galera do bar e quebrou foi tudo. Eu dizer que tinha sido revolucionário se eles tivessem botado o bar dentro da faculdade ali, que aí vai jogar. A galera quebrou o bar, mano. Isso é vandalismo, pode não. Hoje em dia não existe mais o bar, só os resquícios dele. Tinha um arcade dentro do bar. Mas tinha sim. Vixe. Tinha um arcadezão lá, ora. Tinha um arcade, eram 2 pontos comerciais, entendeu? Aí um era um churrasquinho com cabo de cana e o outro lado era o barzinho com 2 fliperamazinhos. O cara era criativo, viu? Um churrasquinho com cabo de cana eu nunca tinha visto, não. Essa daí foi... E fliperama. Tudo do mesmo canto. O cara aí do arcade foi genial. O bicho viu ali um ponto estratégico doideira ali pro cara botar o arcade. Do lado ali de um barzinho, uma vendendo churrasco, cerveja. E de quebra o cara ainda tira um versozinho no arcade ali. O cão foi quem botou pra nós beber. Agora, se ele fosse esperto mesmo, ele dava o troco de ficha, né, pro cara. É mesmo? Os caras pegaram e botaram a máquina do Pong lá num pub próximo da universidade. Aí o que é que foi a ideia genial? Porque, como eu disse, a máquina do Pong era mais ou menos do tamanho de uma televisão de 29, 22 polegadas que você tem hoje, eles colocaram em cima do balcão. Exatamente. E o cara, quando tava bebendo lá e tal, tinha a sinuca e tudo, mas era muito complicado, o cara foi arriscar no Pong. Aí o Pong era só aquela televisãozinha de 14 polegadas e você só tinha tipo um botão rodável. É. Que você
girava pra subir ou descer, aquela barrazinha pra ficar rebatendo a bola. E na sua simplicidade do Pong, o Pong revolucionou o pub. Tanto é que em entrevista o Mola Bushnell disse que o primeiro atendimento de suporte que eles tiveram do Pong foi porque a máquina já tinha recebido tanta ficha que não entrava mais ficha e a negada queria jogar e não tinha como. Caralho. Entupiram o arcade de ficha. Pra você ver. De fichas não, né? De moeda, porque naquela época ainda não era tão engenhoso ao ponto de elaborar. Ah, é verdade. E só uma curiosidade, coincidência ou não, esse Mola Bushnell, cara, é idêntico ao Silvio Santos. Você botar a foto dele no YouTube ou atrás dos documentários, mas você confunde ele fácil com o Silvio Santos. Eu acho que esse é o motivo ali do poder dele, ele ter criado o Pong. Cara, O cara é um homem de visão mesmo. Pong, ele, em especial, ele sobrevive até hoje, cara, em várias versões ali de jogo, né, dele. Tem versões aí pro iPod, até pra celular também tem. Pois é, aí nisso o Pong saiu em 72, né? Surgiu o Atari, que mais pra frente ia se tornar uma referência em questão de jogos. Os japoneses também não ficaram pra trás, né? Nessa onda de... A gente falou dos americanos e dos soviéticos, né? Aí o que foi que os japoneses fizeram? A peculiaridade deles, eles pegaram, não, pois vamos criar um jogozão aqui mais foda de extraterrestres e tal, e vai dominar o mercado. Puta que pariu. E foi aí que a empresa Taito lançou o lendário, que revolucionou aí tudo que você entende por arcade, o Space Invaders, cara. Puta que pariu. Muito massa. Space Invaders é doideira. Space Invaders. Tu é doido. E esse jogo, cara, ele em si ele era muito bom, mano. Mas se você não sabe de onde surgiu, ele lançou uma coisa que é o que revolucionou o mercado de arcades. Uma coisa simples, só que até então ninguém tinha imaginado. Foi nele o primeiro jogo que foi criado, o lance do High Score, cara. Exatamente, o esquemazinho de pontuação. Né? Isso, que é aquele lance que você joga, faz uma pontuação e larga seu nome lá. Fulano de tal, High Score. É o que gerava aquela competitividade, cara. Que gerava aquele lance de ser um motivacional a mais. Você não jogava só pra se divertir, você jogava pra ter aquela pequena recompensa que depois ficou tão característica nos jogos. Você jogar pra conseguir alguma coisa, pra perpetuar a sua marca naquele jogo. Space Invaders era aquele jogo que você tinha a sua navezinha lá embaixo e vinham os extraterrestres caindo, né? Vindo em sua direção e você tinha que destruir todos eles. E tinha ainda uns asteroidezinhos que defendiam e ele atrapalhava um pouco também. Era engraçado que naquela época, basicamente, os gráficos desses arcades era só aqueles gráficozinho arcaico, né? Os pixels. Quinta categoria, mas todo mundo é asilado por esta bomba. Os ETzinhos dos Space Invaders era só os triângulozinhos caindo. Mas só que aquele ETzinho ele virou um clássico, né, cara? Que até hoje o pessoal... Virou referência, só que tem a blusa de Azilator aí com esse símbolo estampado, né, desse alienígena. Exatamente. E o curioso, mano, que na época que esse jogo foi criado, o maluco lá que criou ele, pensou até em botar realmente humanos pra navezinha ir destruindo. Só que aí na hora ele teve um feedback, aí, não, é humanos, Guerra Fria nessa parada, vamos cruzar os dados e tudo, é melhor botar alienígena mesmo, que é melhor pra gente. Aí... O cara podia confundir, né? É a outra guerra, né? Guerra Fria número 2, né? Aí não dá. A guerra quente é... Rapaz, pois agora... Só que tem uma curiosidade também do Space Invaders. Ficou tão popular de um jeito que ele serviu de inspiração para os filmes Guerra dos Mundos e Star Wars, cara. Mas eu tenho uma mais foda do Space Invaders. Quando ele foi lançado, cara, o jogo fez tanto sucesso, mano, que as moedas de 100 ien no Japão, mano, estavam esgotando. Ximaria. Que era justamente a moeda que passava lá no arcade dele, mano. Pra o pessoal poder jogar e a economia do Japão sustentar, mano, nessa época aí, 72 que o jogo saiu, entre 72 e 73 foi o auge do Space Invaders. O Japão teve que triplicar a produção dele, mano, de moeda de 100 ienes pra poder acompanhar
grau de azileitor aí que os japoneses ficaram. Puta que pariu. Foda demais. Então a quantidade de arcade nessa época aí era lascando também, né? O Japão, né? Que era Pois é. Japão e Estados Unidos. Agora A quantidade de fabricação deles estava alta. o jogo surgiu no Japão, né? Mas ele chegou nos Estados Unidos, mas com pouco tempo depois. Sim. Ele surgiu inclusive no Japão em preto e branco, aí com menos de um ano, lá nos Estados Unidos ele já estava saindo colorido. É verdade, o jogo no Japão ele era preto e branco, né? Eu acho que os americanos, muito poucos pegaram preto e branco. A maioria, quando teve o boom mesmo do Space Invaders, já foi colorido. E os japoneses, como são mais saudosos, né, e tudo tiveram oportunidade de jogar ele ainda em preto e branco. Só que nos Estados Unidos, a distribuição dos arcades do Space Invaders foi pela Midway Games, né, a empresa do Mortal Kombat. E aí a Midway, que no decorrer do cast a gente vai falar, teve grande envolvimento nessa parte de arcades. Ela teve muitos jogos famosos que foram lançados por ela também. Mas aí o que acontece? No meados de 72, 73, o Space Invaders aí rendendo dinheiro, né? Faltando dinheiro pro pessoal jogar. Final dos anos 70 até os anos 80 foi um boom de jogos para arcade. Várias empresas surgiram, várias empresas sumiram com esse lançamento de jogos, sempre se baseando nesse esquema de jogozinhos de nave e tal. Só que em 80 vai surgir uma pequena revolução nesse estilo de jogo que você joga nesses arcades. Em vez de ser aquela coisa high score de jogos de nave, naquela época já existia a empresa Nintendo especializada em jogos. Exatamente. E o que acontece? A Nintendo e tal, querendo entrar nesse ramo de arcades, ganhar a sua ponta, né, no mercado, ela lança o jogo Riders School, que é um fracasso fenomenal também. Nessa época, cara, o começo da Nintendo, eu não sei se tu sabe, mas a Nintendo ela foi empresa de baralho. Sim, eu De baralho? Foi. Cara. Ok. Sabia não? O Valete era o Mario. Realmente jogo poker, isso aí é uma novidade. A Nintendo era uma empresa que fabricava jogos de baralho e ela também tinha uma franquia de motéis também. Sim, aí tu quer dizer que a Nintendo comprava outros motéis de outros cantos, né? Não, cara, a Nintendo... Não, porra, ela vendia um motel, mano. Não é não, se ela era a dona da franquia. Ela tinha motéis em vários cantos do Japão, mano. E daí tu pensa que a Nintendo não devia ter pouco dinheiro não, né? Porque se os caras trabalhavam com jogo e motel, mano, devia Por isso que eu rolar... vivo dizendo que vou botar um motel pra mim. Agora eu ganhei mais uma inspiração, saindo da Nintendo aí. Aí, com esse ramo da Nintendo, a Nintendo não ganhando dinheiro com baralhos, né? Eu acho que o ramo do motel deve ter dado certo, né? Porque motel nunca decai ali. Foi o que aconteceu. Como eles viram que a onda de arcade era o que estava dando dinheiro, eles começaram a migrar o baralho de papel impresso para baralho virtual, né? Arriscaram nesse Raider School, que foi um grande fracasso. E nisso, como a empresa já era estruturada, né, uma empresa já de médio grande porte, os caras estavam desesperados para recuperar o dinheiro e tudo, e outro jogo. E os bons desenvolvedores da empresa, até então, não diria nem os bons, mas os já mais renomados, estavam trabalhando nisso. Então, que eles pegam e dão um jogo para um produtor até então desconhecido. Diz, rapaz, ó, tu monta o jogo que tu quiser e tal. A gente quer lançar jogo pro arcade, mas a gente tá ocupado e ver o que é que tu pode fazer aí. E foi aí que surgiu o lendário Shigeru Miyamoto, com a sua ideia do Donkey Kong. Puta merda, cara. Adoro. Jogo clássico, cara. Eu que assisti um documentário agora recentemente sobre a história dos arcades, tem uma entrevista com o Shigeru Miyamoto que é bastante interessante, ele novo e tal, e contando que os executivos disseram, deram a chance para ele elaborar o jogo que ele queria. Os esboços que ele fez, cara, é muito interessante. É uma ideiazinha simples e tal, que ele tocou pra frente. E até então era uma coisa curiosa, porque ele disse que o que ele queria revolucionar na questão dos arcades era que ele queria colocar uma história no jogo. Exatamente. Em vez de ser aquela parada que você já entra no jogo numa nave, detonando tudo, não quer nem saber se é alienígena, se é o que é, papocando e aumentando pontos, ele colocou uma historiazinha singela, mas que
rendeu vários frutos aí pro jogo dele. Exatamente. Esse jogo aí, ele era com o Mario, né? Que era o protagonista do jogo. Que na época era o Jumperman. Isso, Jumpman. Tinha o Donkey Kong, né, lá em cima, ele ficava jogando os barrizinhos pra você pular. Que pra mim, naquela época, ele já era estiloso pra caramba. Já tinha aquele visual meio malandrão, meio Homer Simpson ali, que já agradava o público. Sabe qual foi o primeiro personagem, na verdade, o primeiro protagonista de jogos nos arcades? Peraí, deixa eu pensar aqui. Foi o... Porque até então, os jogos, eles não tinham nenhum protagonista, assim, né? Era só... Era a nave, né? A nave e tudo mais, e o primeiro protagonista de jogos de arcade, na era dos videogames, foi o Pac-Man. Aí sim. Porque até então você não tinha personagem protagonista de jogos, né? E o Pac-Man, ele surgiu em 1980 pela Namco. E era aquele joguinho clássico, né? Do bonequinho. Clássico não, porque pra mim até então era totalmente inovador, porque os outros jogos você só ia pra cima e pra baixo, né, basicamente, ou pra esquerda e pra direita, detonando, e ele revolucionou, né, essa questão de direcionamento. Você tinha aquele labirinto e você tinha que fugir daqueles fantasmazinhos, né, e no caso, você tinha aquelas bolinhas que lhe davam poder, você ficava mais forte e você podia engolir aqueles fantasmas. Que é isso, né? É o poder. Olha. Eu me liguei, né? Aquela aurazinha Dragon Ball, né? Exatamente. Olha aí. A ficha do Neto caiu mais rápido. Olha aí, mano. Tô ligado, mano. Essa parada aí. Você tinha esse poder, você pegava e você podia engolir aqueles fantasminha. Comer, exatamente. Saia comendo todo mundo. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. E aí eles voltavam para aquela jaulazinha que eles ficavam presos. Esse é mais um jogo daqueles que se perpetuaram durante toda a história dos videogames, Pac-Man. E fora que eu me lembro, como tu disse, como ele foi o primeiro protagonista de jogos, a área comercial da Namco saiu matando de merchandising em cima desse produto. Tudo que era possível imaginar que podia sair com um jeitão Pac-Man, eles saíram lançando. Vulgo Come. Isso, Come, caralho aí. Eu também conhecia como Come na minha época. Também, mas só depois de muito tempo que eu descobri que era o Pac-Man. Pac-Man, a história do nome dele, ele surgiu o seguinte... O Pac-Man, ele se chamava Puck-Man, na verdade. Era Puck, era P-U-C-K-Man. Puck-Man. Só que o pessoal resolveu mudar o nome dele, porque se você trocar o P por um F... Que aí sim, tinha tudo a ver com Come, né? Resolveram mudar o nome justamente por causa desse negócio aí, de censura. E o pior que não teve jeito, né, cara? Porque no Brasil ainda ficou conhecido como Come. Na época do Pac-Man, os arcades ainda continuavam em alta. Os jogos de high score tinham se popularizado e nessa época começaram a surgir os primeiros jogadores profissionais, que eram aqueles caras que dedicavam tempo, dinheiro e tinham interesse em se especializarem nos determinados arcades que existiam. Normalmente eles eram chineses, né? Agora sim, os chineses, pelo que eu me lembro, eles eram muito bons em Tetris. Agora, todos os campeões que eu conheço de Pac-Man são americanos. Inclusive, o único cara que eu já vi que conseguiu a pontuação perfeita em Pac-Man, que alguns dão título pra ele de melhor jogador, é um americano que conseguiu fazer essa pontuação perfeita aí no Pac-Man. Cara, eu sei que tem gente que joga não sei quantas horas e o cara sai no Guinness, cara. Porque isso aí é uma marca absurda. Porque o cara consegue fazer aquele 3 trilhões de pontos. E pro cara fazer uma pontuação desse nível, o cara tem que ficar jogando o quê? 5 dias direto, sem dormir, sem comer. E o interessante era isso, que o jogo não pausava. Era jogo infinito. Tu fez quantos pontos, tá? Pac-Man? Não sei, só sei que eu cheguei até a 4ª fase. O que acontece? Esse sucesso aí do Pac-Man foi nos anos 80.
Só que aí, com todo produto comercial, os arcades tiveram sua criação, sua maturidade, estabilidade e estavam entrando no declínio. Porque o pessoal já tá enjoado daquela porra de só fazer ponto, não sei o que, não via mais interesse de nada e tal. Os comerciantes já com medo da onda dos arcades. Em 83 já começavam a surgir, se popularizar os videogames pessoais. O pessoal já começava a ter console dentro de casa. Aí o que foi que uma até então empresa pouco conhecida chamada Sega decidiu fazer? Eles decidiram criar aqueles arcades no qual você interagia com o corpo na máquina. Que era tipo aquele jogo de moto. Kinect. Era o Kinect da época. Eu garanto que vocês mais novos devem ter alucinado jogando aquele jogozinho que você subia em cima de uma moto, ia pular, da moto virava e tal. Realmente vocês não se empolgaram. Realmente não. Eu me empolgava, cara. Porra, eu achava muito massa. O jogo era o Hang-On, que você subia na moto, ele era tipo um road rash. Só que você ia na moto e tava querendo pular, daí você jogava o corpo, a moto dobrava e tal. Vocês não tiveram infância, cara, Você valor. sentiu em cima da moto, foi? Eu joguei no desses bichos não, mas eu achava interessante aquela máquina ali no formato de moto. E vocês nunca jogaram também, a SEGA lançou na mesma época, o OutRun, que era aquele jogo que já vinha com direcional e tal, caixa de marcha. Você jogava tudo sentado no carro, o carro dava aquelas pequenas trepidações, vocês chegaram a pegar esse aí. Outrun era ele foi o Top Gear da SEGA, cara. Porque ele é muito parecido mesmo com o Top Gear. E você jogava, no caso do arcade, com um volantezinho. É que era a revolução na época. Porque o cara tinha a marchazinha e tudo mais, tinha a embreagem. Mas quer dizer que esse aí então empolgou, né? Vocês? Esse daí É doideira. Esse daí é foda, cara. A maquinazinha no formato de carro. Pois é, aí depois disso, já quase no final aí dos anos 80, surgiu um fato que, a meu ver, foi o que mais abalou a indústria dos arcades, que até então os arcades eles eram populares e tal, a garotada jogava, eles se espalhavam, porque quando a gente fala dessa questão de arcade, ele já saiu daquela questão, ele começou sendo só dentro de bares e tal, poucos locais começaram a existir lojas especializadas só em arcade, onde você ia, escolher seu jogo e tal, podia passar uma tarde jogando. Eles se popularizaram ao ponto de começarem a ter em bares, shoppings, pequenos arcades separados. As lojas de arcade que existiam até então começaram a ficar marginalizadas, cara. Começou a aparecer uma rapaz da pesada frequentando as lojas e tal. E esses caras mais malacas era estilo Theo, não pagava ficha, queria jogar de graça. Tava ajoelhada na máquina. Tava ajoelhada na máquina. Espantavam os garotinhos que pagavam e ficou uma coisa inviável. As lojas de arcade começaram a virar locais onde se reunia a malandragem. E em vez de vender ficha, a galera agora vendia só bebida, psicotrópicos, essas paradas. E gerou um caso de problema, pelo menos nos Estados Unidos, cara. As emissoras de TV faziam campanha pra fechar as lojas de arcade, mano, que tinha muita mãe perdendo filho pra bandidagem dentro dessas lojas. Você salvou nessa época, não foi, né? Não, eu quase me perdia também. Só fazendo adendo que nessa época, na época da SEGA, era em 1986, né, que a empresa lançou o OutRun. Nessa época já tinham vários jogos de arcade. Por exemplo, tinha um jogo, Pole Position, que era um jogo de Fórmula 1 da Namco. Tinha um jogo que foi lançado que era baseado no livro do Isaac Asimov, que era o Eu, Robô. Aí tinha outro jogo também, que era o Dragon Lair. Porque aí no final dos anos 80, entrando na década de 90... Aí já a questão de videogame já tava muito mais fermentada, né? Vamos dizer assim, já existiam produtoras sérias. Exatamente. Já existiam os consoles e tal. Aí eles já lançaram aqueles jogos beat'em up mais complexos, né? Tipo Golden Axe, Altered Beast, também saiu aí no final dos anos 80 para 90. Essa era dos arcades aí, era 80, já tinha surgido ali o Nintendinho e o Master System. Já tinha jogos tipo Grounded,
Meu irmão, agora um parênteses, eu era viciado em Glauter, cara. Eu achava aquele jogo muito, muito massa. Glauter é um clássico, cara. Tu é doido, foi o primeiro jogo, eu acho que eu joguei que era próximo de um RPG, foi aquele dali, eu achava o jogo muito bom. Vocês não jogaram não, ele? Eu joguei. O Glauter. E você era um jogo daqueles tipo RPG mesmo, você escolhia o gladiador, o mago, o ladrão, o arqueiro. O arqueiro era o que eu jogava. O arqueiro era foda. Deixa de sair então, porra. Tu nem jogou a porra do jogo, mano. Como é que vem do negócio? Mas em todos os jogos eu sou o arqueiro, então não disputa não. Na verdade tu era o arqueiro porque o teu apelido era Galinha ali no RPG. É doido. Angão ali. Isso é o apelido verídico, era o alvejador. Theo Luiz, o Galinha. Tu era o alvejador. Que boa, é? Alvejador o quê, mano? Isso, porra, era alvejador. Que boa, né? Nessa época também a Atari, em 1985, ela lançou o Hieraro Kung Fu, que era aquele joguinho de luta, clássico joguinho de luta do... Peguei não, esse aí. Não? Você deve ter jogado no Nintendinho, cara. Que era... Se eu joguei era com outro nome. Era o bonequinho vermelho, sem camisa, que ele lutava contra vários personagens lá. Eu tô me lembrando vagamente, mas em arcade mesmo eu não peguei ele não. Cara, eu tenho uma pergunta a fazer. Quer dizer, uma pergunta não, é uma história de vivência. Vocês chegaram a jogar, vocês lembram o filme Dragão Branco, né? Sim. Aí lembra daquele joguinho que ele joga ali com o cara barbudo, que é aquele... Você lembra daquele joguinho ali? Justamente com arcade. Como é a voz do cara? As lutazinhas, como começava aí... Você lembra? Aí quando o cabo ganhava aí... Fazia os dedos assim, né? Meu amigo, eu lembro daquele jogo aqui, eu jogando aquele jogo em algum momento da minha vida, eu tenho certeza. Eu era pivete, joguei com o meu irmão. Tá jogando no arcade? Pois é, aí eis a minha dúvida, eu não lembro se eu joguei no arcade ou se foi tipo no Atari. Não sei. Não, mas esse teu comentário aí com a dublagem já valeu essa participação. O Van Damme chega, fica olhando pra máquina, aí o cara diz... Que é? Acha que pode competir comigo? Acho que sim, eu vou tentar. É bom ouvir isso. Um garoto que não tem medo de perder. Eu tenho ficha. Eu não quero tomar seu dinheiro. Tá pronto? Tô. Nada mal, garoto. Eu sou Ray Jackson. Meu nome é Frank Dukes. Eles viram amigos depois daí, no filme. Só que o nome desse jogo, o Karate Champ. Ah, o Karate Champ, né? Eu já joguei também, jogão. Me lembro como se fosse hoje, mano. Clássico. Um outro arcade também que eu não sei se tu lembra, Theo. Era aquele arcade que no Exterminador do Futuro 2, o John Connor ele joga na galeria. O T-1000 ele chega lá perguntando lá pelo John Connor. Aí ele tá jogando naquela máquina irada, cara. Eu não sei como é que aquela máquina ali, que o caso, a máquina ela ia pra frente e pra trás, né, simulando a nave se mexendo, né? Era um simulador de voo, né? Provavelmente era da SEGA também. Aquela ali nunca chegou na minha locadora, não. E a máquina ia pra diagonal também. Que era revolucionário, a meu ver, porque pra frente e pra trás, né, esses lados agora diagonal. É doido, cara. Se você quiser ver esse jogo, assista Exterminador do Futuro 2. Desses últimos jogos aí da geração anos 80 do arcade que eu me lembro que agora eu peguei e joguei foi o clássico Tartaruga Ninjas aí, que eu acho que muita gente deve ter jogado. Cara, Tartaruga Ninja? Pelo visto não, né? A Tartaruga Ninja eu joguei, mas... Tartaruga... Pois fala, porra. A
Mas eu não lembro em que época eu joguei tanto Tartaruga Ninja. Não, mas Era tá o falando, que eu achava aí... clássico dele, mano. Porque até então, um jogo também muito clássico que veio antes dele, já nessa popularidade aí dos arcades com o beatmap, era o Double Dragon, né? Ah, exatamente. Vixe, isso aí é irado. Double Dragon também foi lançado no arcade. Foi o lançamento dele, foi via arcade. Era um excelente clássico. Clássico não, porque ele, nesse momento ele foi revolucionário, né? Com a questão dessa modalidade de jogo e tal, rendia muitos jogadores, era um jogo muito bom. E o Tartaruga Ninjas veio mudando isso, porque até então você tinha 2 jogadores no Double Dragon, e no Tartaruga Ninja você já podia jogar com as 4 tartarugas dentro do mesmo cenário. Ah, agora tu me recordou. Olha aí. Agora tu caiu a ficha. Eu me lembro de um certo arcade que existia 4 controles realmente. Era o Tartaruga. Tartaruga Ninja, justamente, é verdade. E agora, esse aí tu jogou? Joguei, eu lembro. Quer dizer, jogar eu acho que eu não cheguei a jogar não, por causa que eu era pivetão, né? Mas eu me lembro desse arcade, que existia 4 controles, entende? Porque normalmente só são 2, né? O da direita e esquerda, um x1 e vai um contra o outro. Sendo que nesse específico arcade existiam mais 2 controles para a direita, né? Que era um jogão. Quem teve a oportunidade de jogar na época, era uma diversão muito interessante você jogar você e mais 3 amigos. Só que tinha aquelas brigas, né? Porque sempre alguém gostava mais de uma determinada tartaruga e não podia repetir. Mas foi muito bom. A briga era pelo Donatello ali. Eu sempre jogava com ele. Eu preferi o Michelangelo, porque naquela época eu era modista. E tu, Theo, preferia qual tartaruga? Eu preferia o garotão do bastão. O nome do Donatello. Donatello. Donatello ali é o que metia o porrete na negada. Eu não me lembro de ter jogado muito Tartaruga no arcade, porque eu joguei muito a versão do Nintendinho e do... Super Nintendo. É, pronto, aquele do Super Nintendo ali é que é o jogo. Super Nintendo também está no meu... É porque vale ressaltar que a gente falou da popularidade dos arcades nos Estados Unidos, mas no final da década de 80, o que eu me lembro de arcade, que para você poder jogar esse determinado tipo de arcade, você tinha que se dirigir a grandes shopping centers da cidade para poder achar esses arcades reunidos. Não era uma coisa que você achar na esquina. Até então não, você não achava no seu bairro e tal. Era uma coisa que você tinha que se deslocar para um dos grandes shoppings da cidade. Não era barato de você se comprar fichas, eram valores realmente relevantes. E normalmente você colocava uma ficha, né, para poder jogar um crédito no arcade. Só que nessa época surgiu determinados jogos que você utilizava mais de uma ficha para poder jogar um crédito no arcade. Mas esses eu não quis nem saber, cara. Eu já passava mal pra comprar uma pra jogar o Tartaruga Ninja. Esse aí eu nunca vi esse tipo de arcade aí não, viu? Mas era... Nessa época a gente era muito novo, né? A gente era criança. Tirando uma o Telos nessa época aí já tinha um cabelão, barba. E você dependia dos seus pais para poder se dirigir até o shopping center mais próximo, poder jogar um arcadezinho. Eu não joguei o arcade nessa época, dos anos 80. Cara, eu jogava muito pouco, era aquela parada que ia pro shopping. Eu acho que eu pedia pra minha mãe comprar uns 5 fichas pra mim, estourando, e era aquela pouca. Era milionário. 5 fichas era... Não, mas também não era o cômodo do absurdo, não. Dava pro cara trocar o Big Mac por 5 fichas tranquilo. Eu preferia trocar o sanduichão pra poder jogar o Tartaruga. Nessa época o cara já se denunciava do que é que ele ia ser no futuro, né? Mas trocando comida por fichas. Anos 90, a era de ouro dos arcades. Finalmente, pelo menos pra mim foi a era de ouro. Pra mim também. Foi a mais ou menos. Dos anos 90, foi a era que eu comecei a jogar de fato os arcades. E é também pra mim a época que eu tenho mais lembranças. Já era aquela época que o cara passava o dia na frente de um arcade sem se cansar. Exatamente. Só que os jogos de arcade, eles usavam as placas de arcade. Pra quem não sabe que a placa de arcade é como se fosse um circuito impresso.
como que funcionava como um emulador naquelas máquinas lá de arcade. Várias empresas elas tinham suas placas, né, de arcade. A Capcom tinha a dela, a Data East tinha a dela, a Nintendo tinha a dela, a SNK tinha a dela, a Konami. Surgiu então a era 16 bits, né, nos consoles, e os arcades não ficaram de lado, eles foram evoluindo com o tempo também. Até porque naquela época os arcades eram uma vertente aí comercial. Não era todo mundo ainda que podia ter um videogame em casa, né, e tal. E o pessoal continuava quebrando o galho aí nos arcades. Na década de 90 surgiu um jogo para arcade que foi o verdadeiro sucesso na história do arcade, porque ele inspirou outros jogos. E é o Street Fighter 2, lançado pela Capcom. Puta merda, esse daí eu joguei várias vezes. Verdadeiro clássico dos arcades, cara. Esse Street Fighter era massa. Era um dos que eu achava na época que tinha a apresentação mais interativa de todas, de longe. Exatamente, porque você tinha aqueles personagens lá, né, do Street Fighter, Ryu, Ken, você... Não, mas pera aí, o que eu achava massa na apresentação era justamente isso, né, que aparecia um maluco lá afrodescendente, outro cara no meio da rua, né, e tal, eles se encarando. E de repente... Aí um dava um murrão no todo, pá! Aí... saía subindo a cena, um edifíciozão, aí do nada, Street Fighter, nada a ver. E tinha... só pra justificar o nome, briga de rua, né, e tal, os caras lá se pegando. E tinha a plateia, né, lá no fundo. Pois é, os caras mata. E tinha a musiquinha clássica, né, cara, aquela... Esse Street Fighter foi muito massa, cara. Tu é louco. Esse Street Fighter ele foi... Agora tem uma diferença, tem várias diferenças, aliás. Inúmeras. Tem na versão dele de arcade pra versão de consoles. E eu ainda diria mais, tem diferenças vezes da versão de arcade pra versão de arcade também. Porque a versão do arcade ela é uma versão muito mais bem feita do que a versão 16 bits do Super Nintendo. Se você tiver a curiosidade, baixar um emulador de arcade e emular o Street Fighter 2, logo em seguida você emular o mesmo jogo Street Fighter 2 no Super Nintendo, com certeza você vai ver a diferença. Mas eu aconselho você comprar um Super Nintendo e comprar um Street Fighter, porque eu sou contra a emulação. O arcade eu não digo nada porque enfim você realmente não encontra, mas o Super Nintendo ainda dá pra você encontrar, vale a pena você fazer uma fezinha e comprar qualquer 50 conto, né? Pois é, qualquer 50 conto você compra um e tal e você se diverte, fica sem peso na consciência. É verdade. Street Fighter 2, ele inspirou vários jogos em várias empresas. Mas ainda tem um detalhe grande a falar sobre o Street Fighter 2 aí. Porque eu não sei se vocês sabem, até então eu não vi esse tipo de coisa em outros jogos dessa época, mas o Street Fighter 2, eu me lembro, e uma coisa que eu achava interessante nele, era que ele teve várias republicações do jogo pra corrigir os bugs. Porque, tipo, tinha um lance do nome, que o primeiro que chegou é o nome dos 3 últimos chefes, né? O Bison, o Vega e o Balrog. Eles tiveram que mudar pra versão americana. Tinha também que a cada correção de bug, eles corrigiam erros de golpe. Por exemplo, eu me lembro que no primeiro mesmo que saiu, o primeiro Street Fighter 2, dava até pra você fazer umas sequências longas, tipo voadora, gancho, rasteira e facão com Guile. Que isso você considerava uma sequência, só que na verdade era um bug, que não era pra dar pra você fazer tudo isso. Tem um cabazão aí no YouTube, um doideirão, que o cara é o senhor dos combos no Street Fighter 2 com Guile. Pois é, porque Gaio. O Gaio, e não é facão, né? É outro nome aí também. Alec Fu. Não. Alex Fu. Alex Fu é o Alex os Fu é o raiozinhos. Sonic Alec Fu, Sonic Boom. E o facão, eu não lembro o nome, como é o nome, mas eu chamava de facão mesmo. Facão do Gaio. Facão dá pra entender o que é. Aí o que acontece? Tinha essa sequência e tal, e você, porra, eu tô me garantindo aqui no Super Street e tal. Aí você ia em outro flipper, né, e tal, ia jogar lá, e você ia tentar fazer a sequência e não dava certo.
Você, pô, como é que pode? Eu fiz isso ontem e tal, tô desaprendendo. E eram várias diferenças. Teve uns 4 relançamentos desse Street Fighter 2, corrigindo os erros, aperfeiçoando uma coisa ou outra, uma magia que ficava mais realista e tal, porque no Street Fighter tinha muita coisa, quem jogou os primeiros, de você tá jogando e tá ficando, mentira, como é que pode, não sei o que, o cara passou por dentro do meu punch, porra. Cara, engolir a magia com outra magia. Pois é, era cheio desses bugs que você se acostumava a jogar ali meio na malandragem e tal. E quando você, por ironia do destino, pegava um Street Fighter 2 mais recente, que a turma da Capcom corrigia esse erro, aí você dançava. O Theo eu me lembro que era um que no começo só ganhava em virtude de bugs. Essa história de mudar o nome dos 3 últimos personagens foi o seguinte: o M. Bison, que era o boxeador na versão japonesa, ele, na época, o cara que tava fazendo sucesso no boxe era o Mike Tyson. Esse Mike Bison, esse M dele é de Mike. E é Mike Bison, fazendo referência justamente ao Mike Tyson. E é isso que eu acho massa dos japoneses, mano. Que eles fazem o que querem, então se f*** aí pro resto do mundo. Eu boto o nome que eu quero, tô nem se vem processar que processa e tá certo. Eu acho que eles fazem um jogo querendo aproveitar mais aí do divertimento. Só que aí quando o jogo foi pros Estados Unidos... Pra evitar processos junto ao Mike Tyson, a empresa decidiu mudar o nome dos jogadores. Então ficou M. Bison na versão japonesa, ele ficou como Balrog. E o Vega, que era ele ficou conhecido como Bison, né? O Bison, na versão dos Estados Unidos. E o que eu achei que ficou mal paia. Eu preferiria que tivesse mantido os nomes originais. Mas se bem que não alterou muito da jogabilidade. E o M do Bison depois ficou conhecido como Mestre Bison, né? Ah, é verdade, viu? É o Mestre Bison. Eu chamava ele de Mestre Bison. Até que colou bem, né? Os caras disseram, a gente acreditou e ficou tudo naquela. Essa aí colou. Só que o Street Fighter 2, depois ele inspirou vários outros jogos de luta em outras empresas. Pois é, a meu ver, nos anos 90, começava a surgir uma empresa que tava vindo meio aí que pelas beiradas. Era todo mundo Street Fighter e tal, e é o jogozão cacete, porque o pessoal da Capcom também foi meio malandrão, né? Porque se você reparar, o Street Fighter, eles pegaram um cara aí de cada país, né? Tal, botaram até um brasileiro pra fazer a média aí com a rapaz. Não sei de onde foi que eles tiraram que os brasileiros são o verde, né? E todo mundo mora na Amazônia, né? Ah, beleza. Aí o que é que acontece? Aí vendo isso, tá como sempre, né? Os japoneses não dispensam nada. É uma pequena empresa, na época a Takara já tava de olho nisso aí, rapaz, jogo de luta e tal. E é aí que ela vem com um revolucionário Fatal Fury. E aí o Fatal Fury ele já começa dando uma revolucionadazinha e tal, porque ele, vamos dizer, ele já tinha um jogo de luta que era meio história. Vamos dizer, você só escolhia 3 dos protagonistas, né, pra poder estar jogando contra meio mundo de gente. E só fazendo um adendo, que o nome do campeonato era o The King of Fighters. Isso. Desse campeonato aí do Fatal Fury 1. Aí o que acontece? Fatal Fury 1 fez sucesso e tal, eles não satisfeitos só com Fatal Fury 1, lançaram também o Art of Fight. Ainda aí, Art of Fighter, pelo selo da Takara, que era um jogo muito irado. Aí o que é que acontece? A Capcom tava se segurando com Street Fighter, investindo em Street Fighter, e a Takara tava abrindo o leque. Ela já tinha o Fatal Fury dela ali, já tinha o Art of Fighter. O Art of Fighter ele foi criado para fazer um rivalismo entre o Street Fighter, né? Porque você tinha o personagem que era altamente parecido ao Ryu. Sim. Até com o nome também, era o Ryo, no caso. Isso. E o que é que acontece? Aí os caras estavam vendo. Vale dizer que naquela época a Takara já tinha um mercado bom de japonês, porque os japoneses estavam gostando do Fatal Fury no Art of Fighter. E aí a Takara decide começar a investir nesse segmento, investindo mais pesadamente aí na parte dos
nos arcades. E ela lança, cara, em 93, um jogo que é um marco, porque ela lança o Samurai Spirits, já com selo aí da famosa e consagrada SNK. SNK. E é aí que surge com o selo, em 1993, Samurai Spirits com o selo SNK. E aí, esse jogo aí já revolucionou em alguns pontos. A SNK já estava empolgada ali, pilhada no gás. Não, vamos dominar o mundo de jogos de luta, não sei o que e tal. E eles investiram pesado aí no Samurai Spirits. Mas eles investiram pesado, mas não foi aquele tão pesado não, sabe? Eles colocaram um pé para trás. O que foi que eles fizeram? Lançaram um jogo onde a temática era de samurais e ninjas. Exato. Aí você pensa, por quê? Porque nos Estados Unidos estava truando aquela parada de American Ninja. O Manel até hoje é fã dessa série aí, que eu sei. American Ninja é doideira, viu? Aí o que foi que eles fizeram? Rapaz, a gente lança um jogozão aqui de Samurai Ninja, que o pessoal no Japão já curte. E a negada nos Estados Unidos vai enlouquecer. Vixe, meu irmão, um jogo de ninja, não sei o que, espada, facada e tal. E nos jogos anteriores dele, eles já tinham incluído uma coisa que o Street Fighter não tinha bolado, a questão de golpes mega especiais. Que no Fatal Fury, todo personagem, naquela horinha que ele tava perto de morrer, no famoso na alma, ele podia usar o especial dele, né? Só que a barra do Art of Fighter também tem essa mesma barrinha de especial. Inclusive, era aquela barra que você carregava, né, o poder. Agora o vai ter que... Mas como é o somzinho do cara carregando o poder? Que era tipo um... Não, porra, não é esse não, mas que é tipo um gemidozinho, mano. O gemido do Ryota. Pronto, é desse jeito aí. O Art of Fighter 1, eu não me recordo, mas ele introduziu a parada da esquiva também. Não foi no Art of Fighter 1? E eu ainda digo mais, o Art of Fighter 1 lançou uma coisa que o Theo foi um marco nos jogos de videogame. E que revolucionou mesmo, que era aquela parada de que quando você derrotava alguma mulher, com o golpe especial rasgava a roupa da mulher. Poxa vida. Eu me lembro que, cara, só o que o Theo falava nesse, caralho, o jogo é bom demais, mas não sei o que e tal. Eu vou aqui com a mulher, mano, me mata. Tá ligado no que eu fazia? Deixa eu só. Eu tô ligado, mas não pode dizer não, mano. Nesse horário aí, baixar o nível do programa, mano. Não, negativo, eu falava só o Sudoken. Aí jogava a bola zona do garotão Robert ali e rasgava a roupa da King. Dava mal valor King só de sutiã, né? Deixando ali só o filé. Pra você ver o que era a mente do cara, né, mano? O cara delirava com aquilo dali. Era com isso que a Takara, a SNK, começou a ganhar dinheiro com seus jogos. Aí o que é que acontece? Rapaz, a gente tá com uma franquia de jogos muito bom. A gente já tem personagens aí que estão no gosto popular e tal. Uhum. E isso, como eu disse, o Samurai Spirit saiu em 93, foi um sucesso, muita gente jogou e gostou. E como a proposta deles era dominar esse lado aí arcade, e a cultura do arcade tava ficando essa, que você não jogava mais só. O que se tornava interessante do arcade era aquela questão realmente você tirar um verso. Você botar uma ficha, ficar do lado de um desconhecido ou de um amigo e vocês medirem força. E aí então que no ano de 1994 caralho, agora um jogo que vai revolucionar tudo que existe na área de arcades, que vai mudar a filosofia arcade aí na década de 90. Agora, cara, tem uma coisa, 1994 é o ano, cara. É doido, é o ano, é. Nesse ano de 1994 surgiram, não só pra arcade, né? Aí surgiram vários outros jogos nessa época que marcaram gerações, tanto no Super Nintendo como no Mega Drive. Esse ano é o ano. É mesmo. A gente já chegou a fazer comentar isso aí. A gente podia até fazer um cast sobre isso, né? Conspiração 94. É verdade, cara, porque tudo leva a ele, né? Os episódios piloto
A gente fez um episódiozinho falando sobre o Super Nintendo. E esse ano foi recorrente. Apareceu em vários jogos. 1994. E não ironicamente, esse jogo que a gente vai citar agora também é o início de uma mega super franquia e surgiu em 94. Exatamente. E vocês já devem estar pensando qual jogo é o mega super revolucionário The King of Fighters 94. The King 94, cara. Puta que pariu. Esse é o jogo mais foda do universo, cara. Tu é doido, meu irmão, esse jogo aí pra mim, o que significa arcade é The King of Fighters. The King of Fighters, eu concordo. Agora 94 nem tanto. Mas tudo começa do começo, então. Começa do começo. Começava pelo 94 e tal. Foi tudo então bom. Pois é, porque até então muito bom. Você tinha aquela política de jogar 1 contra 1, né? Nos jogos. Exatamente, no Street Fighter, no Fatal Fury, Art of Fighter. E a sacada da SNK foi fenomenal. Eles pegaram, rapaz, vamos montar um esquema aqui de grupos. O cara não joga mais sozinho, não. Ele tem a galera dele, tal. Cara, isso daí foi foda, cara. Porque você tinha aquela visão que era 1 contra 1, né? Você tinha... Era tipo um mata-mata. Você jogava versus. Era mata-mata mesmo, você jogava ali 3 lutas, se você ganhasse 2 pronto, ganhou a ficha. E o The King of Fighters surgiu com esse negócio de trio, cara, e foi revolucionário porque você... Puta que pariu, cara. E eu ainda digo mais, como a gente tinha dito anteriormente, os jogos, eles tinham essa preocupação de você se identificar com o personagem. Tipo, o Street Fighter colocou lá o japonês de kimono, o tailandês, que é um mega monstruoso, o brasileiro, que é um monstro, literalmente, né? E o The King of Fighters também introduziu isso, só que de uma maneira bem mais elaborada, porque eles pegavam personagens mais clássicos, vamos dizer, eu me lembro que a primeira vez que eu joguei o 94 eu achei muito massa, tá? Aí, caralho, o pessoal do Fatal Fury, aí você olhava pra, vixe, meu irmão, a galera do Art of Fighter, pronto, é foda, é só os bugados, não sei o que, e tinha um personagem bem mais caricato, vamos dizer, o time americano, você tirava de longe que eles eram da América, que era o garotão do basquete, o boxeador, o fortão do futebol americano. Exatamente. Dessa vez, pelo menos, colocaram um time ali, Ralph Clarleona, pra representar o Brasil. Ele também revolucionou na jogabilidade dele, cara. Porque você podia... Em alguns personagens, você podia se especializar neles, fazer combos. Foi aí que surgiu o sistema de combos. Foi no The King of Fighters 94. Só que nessa época ainda não tinha a contagem de hits. The King of Fighters ele foi uma verdadeira revolução, tanto em jogabilidade, como em gráficos, como na inovação do jogo dele. Eu diria até, por exemplo, no Fatal Fury, você normalmente se apegava pelo principal, né? Que era o Terry e tal. No Art of Fighter pelo Ryo, pelo Robert, só que como no The King of Fighter ficou aquela coisa escancarada que eram times, não tinha um principal, ficou uma coisa generalizada, vamos dizer. Não, tinha um principal. Mas tinha um principal do The King of Fighters, mas tinha os outros principais dos outros jogos. Justamente. Pronto, o exemplo que eu quero dar é o seguinte, é que vamos dizer, no 94 eu me lembro que eu gostava muito do trio japonês, que era o do Kyo. Porque era muito massa, mas ao mesmo tempo o trio do Iori tinha tudo pra ficar bem mais massa também, da mesma maneira. Não, cara, não tinha o Iori no 94 não. Tinha não. Tinha... Aí era 95, né? Revelação. Peraí, bora revisar aí, era o... Trios do The King of Fighters 94. Vai lá. Você tinha o trio do Brasil, que era os 3 garotão lá do Brasil. Tinha o time da China, o time do Japão, time da América. Cara, time era a galera do Kenso. Time da Coreia, o time dos Estados Unidos 2. Quem seria os Estados Unidos 2? Diz que tu não sabia? Terry sim. Joey. Tinha só um. Tinha o time do Japão 2. Aliás, não era o time do Japão, era o time... Você tinha o time dos mexicanos. Era o Ryo, Robert... E tinha... E quem, mano? Takuma, que era um roubo. E o último trio era o trio das mulheres, que era a Mari. Sem nacionalidade, né? Era uma japonesa, uma americana e uma mexicana. Pois é, reformulando o que eu disse, o The King 94 tinha essa parada de como eram muitos lutadores
cativantes, você tanto poderia ter afinidade pelo trio japonês, que era o Kyo, o Goro e o Benimaru, como também o trio americano, que já vinha a sua galera do Fatal Fury, ou o trio mexicano, que pra mim era o mais roubado aí, que tinha só os mini monstros. Ryo, Robert Takuma. Minha observação é que eu sou fã do Robert. Nessa época do The King of Fighters 94, você jogava com um trio, só que você escolhia o trio completo. Só que aí, puta que pariu. É moda, mas é moda, já pegou. Agora, só que aí a gente tem que fazer uma camisa rápido, né? Porque já tá virando moda. Vocês não jogaram 94, né? Eu joguei, mas não no arcade? Não, no arcade não. Pois é, o 94 quando chegou aqui em Fortaleza só tinha um shopping na cidade que tinha. Pro cara ir pra lá jogar tinha que ser de caravana, até porque na época do 94 era muito novo pra me aventurar pelo centro da cidade. Tinha uns... Eu falei isso no cast passado. Eu falei já. Então eu não vou contar, é uma história cheia de aventura, drama, ação. Tem nego morrendo na história, tem um romance. E quem quiser ouvir vai ter que assistir ouvir o primeiro cast. Desconfio que dessa história roubaram enredo pro Tropa 2. Que é emocionante essa história. Quem tiver curiosidade, baixa o primeiro cast. Baixa aí o primeiro cast, histórias de... Pois é, que aí você vai ver aventuras no... Seria Em Busca da Arca do 94 Perdida. É emocionante. Eu tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado qualquer cara com mínimo de ganância vai pensar, não, eu vou abrir uma locadora, botar essas coisas aqui tudinho, faturar milhões e me aposentar no Caribe. É aí que entra o... Eu estou falando justamente aqui do Caribe. Deu certo, né? Então o plano... Deu certo, estamos aqui mais uma vez, né? Mas aqui... tu conseguiu erguer tua fortuna e burlar o imposto de renda? Só um adendo, mano, que a conexão aí do Caribe é ruim pra caralho, viu? Não é, mano? Puta que pariu. Theo, nessa locadora aí que tu montou, tu começou em qual The King? No passado do tempo a gente resolveu adquirir um arcade e o meu irmão não, justamente, né? Tudo começa do começo, né? Justamente. Mas, porém, pra ter um arcade mesmo, é uma fortuna, né? Sim, tanto o arcade em si como aquelas fitas, que praticamente é maior que uma fita videocassete, a bicha era uma fortuna. Porra de 5 mil, 10 mil. Naquela época ali o dinheiro não valia quase nada, mas era... Macho, eu me lembro que nessa época aí dos arcades, era justamente isso que tu falou aí, os cartuchos de arcade era um negócio absurdo, né? Um gigante cartucho. Colocava ele na máquina, abria a máquina e colocava lá aquele cartucho lá. Tá! Justamente, ele havia na frente, né, um compartimentozinho que abria, onde se colocava a ficha, e havia todo um mecanismo onde tocava lá num fiozinho e tal, e adicionava créditos ao jogo, né? Vixe, devido ao jogo, Metal Slug, The King, qualquer um que seja. Abrindo lá a portinha lá, você colocava a fita lá dentro, mas isso, para quem trabalhava com arcade, não seria possível, entende? Por causa que a fita e o arcade mesmo seria do dono. É um arcade alugado, certo? Uhum. Aí você pagava uma quantia X, comprava uma quantia X de fichas e ganhava em cima de cada ficha uma porcentagem. Quando no final de semana, ou assim que a ficha acabasse, você ligaria pro dono e dizia, a ficha acabou, me traga mais tanto, e ele vinha. Mas peraí. Então o lucro que tu ganhava era em cima de uma porcentagem de ficha. Por exemplo, se eu tenho uma ficha que ele me vende a 20 centavos e eu boto uma ficha a 45, eu tô ganhando os 25 centavos em cima, entende? Ele tem um valor X. Milionário, cara. Ele tem um valor X em cima da ficha e eu boto o meu em cima do que quando eu for revender eu boto o que eu quiser.
Agora, mas o se que vai eu vender entendo- pouco, vai vender muito, aí cabe ao... Ah, então realmente tinha as locadoras que você alugava o arcade, né? É. Porque eu tava pensando justamente isso aí, que a arcade era caro, você não podia comprar e só fazia alugar e você ganhava em cima das fichas. Então, Justamente. O que eu achei curioso aí na história é por que tu ligava pro cara mandando ele trazer mais ficha. Por que ele não abria a coisa e só retirava as que estavam dentro? Não, mas aí justamente, ela chegava. O mais fixe que eu quero dizer é ele vir até o local, abrir, tirar de dentro e me dar de novo, ou adicionar a quantidade X, entendeu? Por exemplo, se eu peço 100 fichas, aí eu tive uma ótima semana, no meio da semana já acabou. Aí eu digo, não, eu quero 150 fichas, 200. Aí ele tiraria aí 100 e acrescenta mais uns 3 pacotes de ficha, entende? ah, então o cara ia periodicamente lá. Você chama e ele vinha. Enquanto Aí, a ficha não acabasse, eu não precisava da presença dele, entende? A não ser que o arcade desse defeito. Aí se um dos membros aqui do Cash, o Babal, estivesse participando, com certeza ele ia dizer que ia dar um jeito de fazer uma cópia dessa chave e passar a perna do cara. Não, mas de passar a perna, a gente passava só eu e meu irmão, entendeu? Por causa que havia uma máquina. Uma máquina, a galera tinha aquela brincadeirazinha de amarrar a fita com a linha, né? E tentar jogar a ficha, dar o crédito e retornar a ficha pra mão. Ou então ficar tentando subindo e descendo ela pra dar vários créditos, entende? Tu já tentou, Theo, fazer esse negócio da linha? Não, mas eu vi a galera tentando. Deu certo? Tu não dizia Não nada. deu. Por quê? Por causa que quando você solta a ficha, que ela vai pelo fio, que ela tá segurada pelo fio, quando chega no devido canto lá do mecanismo, ela passa, dá o crédito Uma e tesoura. ela não retorna, ela trava. Como se fosse por exemplo, se fosse um botão. Ele passa pelo botão, o botão encolhe e levanta de novo. Aí pra recolher de novo, não tinha como ele subir, entendeu? Não tinha como subir, sim, só descer. Mas o cara não reclamava não, quando ele lá tirava, rapaz, diabo é isso, uma porrada de ficha aqui com linha amarrada. Foi, já teve linhas amarradas dentro do bichinho mesmo. Aí eu dizia, não, é a galera querendo frescar aí, mas não consegue não. Aí ele não se estressava porque ele já sabia que não era possível, entendeu? Então tu desmistificou essa parada aí da linha, né? Então não dá certo a linha. Pelo menos nos arcades que o cara me passou não dava não. Mas aí revela o seu segredo da joelhada, que desde o começo do programa que você cita. No cast, no cast passado, o Neto até contou uma história aqui. Pois é. Essa do barbante eu nunca vi falar, mas ele tem uma história. Não, peraí, mano, mas tu não pode contar não, mano. Porque a história do barbante eu sempre soube que não dava certo. Agora, a história que dá certo, 100% certeza, eu já fiz. Você tem que ouvir o cast número 1. Tem lá do cast número 1. Pois é. No cast número 1, além da fantástica aventura do The King of Fighters 94, que tem mistério, violência e romance, você ainda descobre a maciota de conseguir créditos infinitos, cara, de arcade. E não é certamente não é mais possível. Só pra tu. Não sei, eu não tentei atualmente, nem recomendo que tem. Se você quiser saber, é só acessar www.azileitor.com.br, baixa aí o primeiro cast e fica matando todas as suas curiosidades. Aí vamos lá. Hello, continuando, havia uma máquina que era até do The King 97. The King of Fighters 97. Justamente, aqui chegou uma época que o movimento estava interessante, havia grandes nomes dos arcades frequentando aqui a locadora, como o Marcinho, o Isaías, o nome do outro, Denis Pimentinha. Denis Pimentinha. Grandes nomes aí, o arquirrival do Marcinho, que é o Denis. Olha aí. O Jim também, né? Andava lá. O Jim soltou uns fight aqui também. O Bozo. O Bozo. Estamos fazendo muito amor. 1, 2, 3.
Vocês sabem quem é o Bozo? Eu sei, eu assisti o programa desse bicho, engraçado demais. O Bozo era o vizinho aqui que tinha um restaurante. Aí ele jogava também. Mas tu quer bem dizer que na tua mente não veio o palhaço aí entrando dentro da locadora. Pois é, tinha um Bozo. Eu não sei até hoje por causa que o apelido desta criatura era Bozo. E tinha também o Daniel Beição. O Bozo. Daniel também. Daniel Beição. Justamente, tinha um Daniel também, que hoje em dia o garoto teve um sucesso, agora ele é dono daquela academia ali, a DHE. E teve o Caixa d'Água, né? Caixa d'Água. Foi uma longa história ali. Só que a história do Caixa d'Água, ela também tá no primeiro cast. Pois é. Porque parece forçação de barra, mas o primeiro cast ficou muito bom, cara. Tem muita história boa. Vale a pena acessar o www.azileitor.com.br. Você vai ver a história do Caixa d'Água lá. É muito boa. Pois Mas de todos esses, eu torceria pelo Bozo, cara, de longe. Pois é. Aí, continuando, né? Nessa devida máquina lá, mas eu e o meu irmão desligava as outras três e deixava só do 97 ligado. E essa do 97 aceitava, vamos dizer assim, uma pancada no devido local onde colocava a ficha e ela adicionava o crédito. Ó, malandragem. Entendeu aí? Por isso que eu sou o Theo Luz joelho ficha. Por causa que eu dava uma joelhadazinha assim, bem sutil, na hora do. Como é o nome? Que pilantra, mano. Na hora do trabalho mesmo, que eu tava lá trabalhando, pro pessoal não descobrir, eu dava uma leve joelhadazinha ali, puxando. Aí dava ficha, eu ficava jogando, o otário botava o versus, perdia a fichinha dele e eu era só lá. Incentivando a galera a jogar contra mim pra tentar ganhar. Nessa época aí tu era bom, né? Era assim. E isso aí era aquela época que tu ganhou tanto dinheiro que gastava só com uísque e charuto. Aí quando foi depois, há histórias durante o dia, né? Na época ali na hora do expediente ali, ficava ali morrendo de sono na mesa, quando tava calmo. Aí chegava alguém, opa, fichazinha aí chegava o Marcinho perguntando se eu já tinha morrido. Quando era depois, e teve uma história interessante. O Bozo jogava sempre com a Mai, que é da Mai Shimura, né? Mai Shiranui. Shiranui, que ele chamava a Mai de demônio. Ele chamava a Mai demônio. Aí botava a fichazinha lá. Aí começava a meter peia. Aí macho, tá ganhando demais. Ou então chegava o Marcinho, que é o terror dos arcades. Chegava lá e Peraí, o Marcinho a gente já disse, mas vale a pena dizer de novo. Se você colocar no Google asilado por videogames, aparece a foto dele, viu? Em qualquer local do país, do mundo. Se você botar asilado por videogame, aparece a foto do Marcinho. Aí eu colocava ali a fichazinha, ou então qualquer outro, o pobrezinho do Bozo me levava a pé, dava altos tapas ali no controle. Quando era 3 semanas depois, eu tinha que ligar pro rapaz a vir ajeitar o controle. Porque o Bozo era o espanca. Nessa época... o cara era um Bozo, mano. Porra, o cara podia fazer o que ele quisesse, mano. O Isaías jogava aí nessa época? O Isaías nessa época não jogava, não. O Isaías passava porque nessa época aqui. Aí o bairro ainda era seguro, né, meu? O cara não tinha preocupações. Tinha o Franco também. Então nessa época aí os controles ainda eram bons. Tinha o Franco. Então nessa época aí as fichas sempre batiam, né, com as vendas. Aí teve a história do Marcinho. O Marcinho é uma história até interessante na época que eu vi. Eu morri de rir, mas não sei se vocês vão rir, né? Porque, no entanto, não tem a antena. Aí a antenazinha não tem aquele gritozinho dela ali bem feminino gritante. Chegava a um nível de decibéis um pouco acima do normal. Aí o que a gente fazia? A gente pegava o arcade, botava em direção ao ponto do vizinho,
que era o Aurélio. Que era aquele vizinho que tu não gostava, né? Que Era o encheu o Aurélio. saco do cara. Esse cara aí, Ah, ele ó. tinha uma. Como era? Um pet shopzinho, né? É sim, o pet shop do cara. A gente virava o arcade pro Aurélio. Aí, bora, Marcinho, arregaça. Aí ele ficava. Errado uma vez. Aí quando ele tu dava 10 minutos, lá viu o cara lá de dentro. Que diabo de porra é essa aí, mano? Diminui isso aí, pelo amor de Deus. E aí, a galera parava de jogar pra rir da putaria. Isso é só com arcade mesmo, viu, mano? Você tocando terror no vizinho com arcade, mano. 2, 3 vezes por semana, isso era Era a pegadinha do Theo, né? Essa aí. assim. Mas essa época do 97, cara. Pois é, 97 e depois chegou 98. Não, calma aí. Chegou Calma aí. 98, mas já foi a minha aposentadoria, entendeu? O no... Não, peraí. Sendo que tu iniciou a carreira no 97 e terminou no 97 também. Não, pô, eu terminei a carreira no... Não, a minha locadora ainda chegou a ter 98. Aí 98 aí passou, sei lá, um certo período com 98. Não chegou até Passou 97. um ano, foi com 98. Não, foi bem menos. Foi bem menos. Foi uns 6 meses. Chegou não sei. 99 aí tu se lascou, foi. Não, 99 não chegou nem na locadora, não. Se eu não me engano. Mas diga-se de passagem, quando na época do 97 pro 98, que onde a gente morava teve um boom de locadoras de arcade, né? Quase. Eu me lembro que no raio de um quilômetro da minha casa eu achava em 5 locadoras de arcade, ou mais. Incluindo a minha, né? Incluindo a tua, mas na época eu era muito pequeno e a locadora do Té era boca quente e só os meninos bons andando lá e minha mãe não deixava ir lá não. Eu comecei a jogar arcade nessa época, na locadora do Theo. Na época o Theo era bom, né? Só metendo pelo no E Joel. aí? Não, mas na época eu achava que o Té era uma mulher, cara. Que tinha cabelão, né? E ele tinha corpo de mulher também, era meio identificável. Mãe de mulher também. Não, na época que tu ganhou de mim, mano, foi na locadora do Patito. Oi. Na época da locadora do Patito, que é aqui no final do quarteirão. Sim, lá veio tu botar uma ficha. Justamente, nesse dia aí mesmo. Eu Se achando, né? Eu tava vindo do colégio. Conversas aí. Meio dia vindo do colégio. Eu vi o Joel ali, a vítima, e o amigo dele, que eu nunca mais vi esse amigo dele andando com ele, mas tava os dois lá. Aí eu, vixe, macho. Há 1 ano atrás eu jogava com esse bicho, eu ganhava. Você acha que ele aprendeu a jogar? Vamos ver. Eu fui, me deu uma fichazinha aí. Aí quando foi, eu fui, botei lá o versozinho, todo feliz. Começou o primeiro bonequinho. Levei uma peia. Aí eu vi, mano, o negócio aqui tá mais, né? O negócio tá mais ou menos. Aí eu fui pro segundão, levei outra peia. Aí eu fui pro Iorizão. Aí quando foi pro meu Iori, aí eu, rapaz, daqui eu não perco nem a pau, né? Que eu tenho que entrar dentro do arcade aqui, pra ajudar o Iori, né? Irmão. Aí eu fui, derrotei o Iori Da dele. onde, mas... Ô, mas tu derrotei o teu Iori, tu é doido, né? Se foi o teu, tu derrotou os meus dois. É sim, mano. Eu não perdi os 3 pra ti, não. Tu é doido, isso né? aí. Meu irmão, tu levou um street, mano. Ai, tá sonhando. Foi só aqueles barulhinhos ali dos especial do 97, os... Plim, plim. Não, você tava drogado na hora, então. Foi nessa época aí que o Theo se aposentou ali do The King. Pô, eu tinha me aposentado um ano atrás, aí depois dessa derrota, eu não, depois dessa eu saio dessa vida mesmo. Aí depois disso eu nunca vi mais o Theo ganhar de ninguém, diga-se de passagem em jogo algum. Aí depois que o Theo levou um sacode emocional. É uma bosta, mas nada não. Eu me lembro que nos The Kings eu joguei até o 2000. O 2000 foi o que eu joguei mais e melhor, tava me garantindo mesmo. Só que nessa época aí já era um declínio dos arcades. A mesma galera que jogava nos arcades, que é o que dava graça,
essas figuras caricatas aí que o Theo falou e tal, que era o que animava, tipo o Bozo, um Marcinho, tinha essa galera. Esses caras já estavam com videogames em casa e tal, e já era a era da informática, a negada queria ficar nos bate-papo e tal, e começou a cair, porque o arcade, se for pra você jogar só, não tem graça. Se for pra você jogar só, você joga em casa, né, no seu console. E eu acho que foi isso aí que marcou o declínio e a queda dos arcades aqui no Brasil. Agora há uma pequena agravante, né? Quem comandava aqui o Metal Slug era o famoso Bozo, viu? E você imagina o que é o terror, você entrar dentro de uma locadora, ver um cara vestido de palhaço, com um bonecozinho lá atirando pra todo lado. Meu irmão, mas por isso que eu não andava lá no hotel. Tu é doido, é uma cena pra traumatizar. E o cara ainda entrava gritando, né? É isso aí, amiguinhos, bons espectadores. É o Bozo, o maior palhaço do mundo. Eu nunca entendi qual é o apelido dele, não. Eu só entendi o do Caixa d'Água, mas esse apelido de Bozo dele eu nunca entendi, não. Ó, a minha história, mas a gente tava lá no Tony, né? Aí o Isaías era uma figura altamente caricata, né? Ele era aquele cara... pronto, o mais próximo que vocês vão chegar da concepção do Isaías é quem já assistiu o Futurama. A personalidade do Isaías é igual a do Bender. E ele é meio cleptomaníaco. Aí a gente tava sentado e tal. Aliás, eu tava sentado, tipo no batente da entrada lá da locadora do Doni e o Isaías no arcade. Tava eu e outra pessoa conversando. Aí chegou um pivetezinho pra jogar com o Isaías, né? Numa boa, Isaías malandrão e tal. Dando uma zombrada no pivete, mãozada na cabeça. Isso na época o Isaías era novo, né? Devia ter uns 30 anos. Pois é, mal. E o pivete com seus 8, o pivete puto. Parece que o pivete tava jogando bem, mas o Isaías não deixava ele ganhar pela força bruta. Aí parece que ele deu uma mãozada mais forte no pivete, sei lá o que foi. Sei que o pivete saiu de lá chorando, né? Aí tem uns 5 minutos, mano. Eu só vejo de relance, mano, entrando um cara meio fortão assim na locadora, sei lá, acho que eu só vi a canela do cara, mano, porque eu tava sentado. Só que o engraçado, mano, foi que 5 segundos depois, mano, aparecia a cena de filme do Steven Seagal, mano. Eu só vejo o Isaías voando, mano, por cima de mim, caindo no meio da pista, mano. Meu irmão, mas eu não sei se o cara era amigo do pivete, eu sei que foi uma mão de pé em cima do Isaías. E olha que o Isaías era meio pesado nessa época aí. Mas eu sei que depois desses dias aí o Isaías apanhou e ele passou umas 2 semanas sem bater em criancinhas menores do que ele. O Isaías devia ser maneiro, né? Devia ter uns 20 quilos. Babilônia em chamas, Babilônia em chamas, chamas da destruição, pé. Hasta la vista, baby.